بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sejam bem-vindas, bem-vindos a essa última aula de Introdução à Espiritualidade Islâmica. Aqueles que puderem, por favor, peço que liguem as câmeras. Obrigado. Boa noite, pessoal. Então, nós chegamos nessa última aula. A gente fez aí um trajeto curto, talvez um pouco denso, em que a gente falou basicamente, ou essencialmente, de aspectos teóricos e históricos da espiritualidade islâmica. A gente falou aí dos princípios dela, né? A gente falou das definições, a gente falou dos objetivos, a gente falou dos praticantes, né? De alguns deles. A gente fez descrição do tipo de estado, né? Que eles almejam. Mas o meu objetivo hoje é terminar, né, esse pequeno curso, falando sobre como é a espiritualidade islâmica para hoje. Quer dizer, tá, você fez esse curso, daí você quer buscar essa ciência, quer praticar essa ciência, você quer procurar quem te ensine. O que que você faz? Essa é a ideia. Então, de que maneira que ela se apresenta, né? Ah, hoje em dia, né? Como é que é a prática, ou as práticas, como é que são as práticas predominantes hoje em dia. E então é sobre isso que eu vou falar, inshallah, se Deus quiser. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é, se vocês tiverem dúvidas, podem interromper, tá? Ou levantem a mão com o recurso do Zoom, ou simplesmente abram o microfone e me falem. Mesma coisa do Daniel, que está aqui na sala. Então, a gente, para falar sobre como essa ciência se apresenta hoje, a gente vai falar sobre como ela foi transmitida desde a época do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Porque uma característica crucial dessa ciência é que todos os professores válidos, autorizados, que ensinam ela hoje, conhecem em detalhes a cadeia de transmissão que liga eles ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cada um dos professores dessa ciência hoje, que é de verdade, ele sabe o nome do seu professor, do professor do seu professor, do professor do professor do seu professor e assim sucessivamente, até chegar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso se chama cadeia de transmissão. Em árabe a gente vai falar sanad ou silsila. Sanad significa aquilo em que uma coisa se apoia. Silsila é a corrente mesmo, com elos. Então, a maioria das ciências islâmicas tem esse tipo de cadeia, tá? Mas nessa ciência, essa cadeia é absolutamente crucial, porque o que é transmitido nela não é só um conhecimento verbal, um conhecimento, por assim dizer, livresco, um conhecimento que pode ser posto em palavras, tá? Existem várias classificações das ciências islâmicas, tá? Uma dessas classificações vai dividir as ciências em dois tipos. Um se chama Ilm al-Ibara, ou ciências, ou Ulum al-Ibara, ciências da expressão. O outro tipo se chama Ilm al-Ishara, ciência da indicação.
As ciências da expressão são aquelas que podem ser postas em palavras. Então, por exemplo, a ciência da jurisprudência, ela pode ser posta em palavras. Eu posso, o juízo básico que se faz em jurisprudência, quer dizer, a frase básica dessa ciência é tal coisa é lícita ou ilícita, ou recomendada, desrecomendada, ou é neutra. Isso é uma coisa que pode ser dita. Não tem ambiguidade, tá? E todo o método da ciência da jurisprudência, que eu estou tomando aqui apenas como um exemplo, ele pode ser posto em palavras. O praticante dela tem certas qualificações, ele tem que ter um perfeito domínio da língua árabe, ele tem que conhecer o Alcorão, ele tem que conhecer os hadiths, ele tem que conhecer as opiniões dos sábios anteriores e assim vai. Ele tem que conhecer o contexto em que ele está aplicando essa ciência, e tudo isso pode ser posto em palavras. A ciência da doutrina islâmica, outro exemplo, Aqida. A gente vai falar, bom, Deus, ele é existente, ele não tem princípio, ele não tem fim, ele é independente de tudo, ele não é semelhante a nenhuma criatura, ele é uno. Deus tem vida, tem conhecimento, vontade, poder, ele tem palavra, audição, ele tem visão. Tudo isso pode ser posto em palavras. Eu estou falando aqui para vocês. Estou te dando exemplo para vocês da descrição, de uma descrição que se faz de Deus na ciência da Akida, da doutrina. Ela pode ser posta em palavras, tá? Não significa que essas ciências possam ser aprendidas somente por livros. Faz parte, tá, da tradição islâmica, e faz parte da essência da tradição que tudo isso seja aprendido com professores que, por sua vez, também aprenderam com professores numa cadeia, também a mesma cadeia que volta lá para trás. Por quê? Porque não são só as palavras que são ensinadas. Tem detalhes que não tem como pôr num livro. Tem explicações que não tem como você pôr num livro. Exemplos, métodos que os professores usam para que os alunos compreendam e que dependem de uma interação. Então, mesmo essa ciência chamada ilm, al-ibara, a ciência da expressão, que é exprimível, elas precisam de professor. Porém, elas são passíveis de ser postas em palavras. A ciência da espiritualidade islâmica não é desse tipo. Porque eu posso falar aqui sobre Deus o quanto eu quiser. Vocês, o estado interno, o objetivo dessa ciência não é, ao contrário da ciência da doutrina, não é você ter um conhecimento racional sobre Deus. O objetivo dessa ciência, como a gente fala desde a primeira aula desse curso, é você ter um conhecimento direto de Deus. Você ver Deus, ou você o adorar como se o visse. Ou seja, com o mesmo, percebendo-o com o mesmo grau de evidência que a visão dos olhos te dá das coisas sensíveis. Como que eu vou transmitir isso em palavras? Eu posso falar sobre como é o estado das pessoas que chegaram nesse final do caminho. Mas nem por isso vocês vão estar chegando no final do caminho só de me ouvir falar. Ou seja, é a diferença que a gente citou, talvez umas 2 ou 3 aulas atrás, entre você ler uma receita de bolo e comer o bolo. Essa ciência aqui, ela é comer o bolo. O resultado dela é comer o bolo e ninguém pode comer o bolo por você, só você pode comer. Então, para que serve o professor? O professor ele vai te ajudar a limpar o seu coração. Ele não vai limpar o seu coração para você porque é impossível. A limpeza total do coração
quase um milagre de Alá que se opera por meio do teu esforço, por meio da tua busca. Busca essa que pode te levar perto, mas nunca pode te levar até o resultado. O resultado é dado por Alá. Dá para entender isso? Ou seja, o professor ele vai te indicar coisas. Olha, meu filho, você, do jeito que você deve se esforçar para ter mais paciência, ou você deve se esforçar para dar mais esmola, ou procura fazer todas as tuas orações no horário, ou senta e faz um dhikr assim, 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 assim. Para quê? Para você limpar o teu coração, para que o seu coração fique limpo e puro de modo a poder refletir a luz de Alá. Então, essa ciência ela é indicada, ela não é transmitida por expressão. E é cada pessoa que chega nela, tá? Por isso também ah, que essa ligação com o professor é absolutamente essencial. Porque esse aqui é um domínio, o domínio do nafs, domínio da alma. É um domínio que é bastante desconhecido para a imensa maioria das pessoas, da sua própria alma. A gente acha que se conhece, mas tem aí profundidades que às vezes só se revelam em determinadas situações. E os professores dessa ciência, por terem chegado no grau que eles chegaram, de pureza de coração, tá? Porque a essência dessa ciência é a pureza do coração. Tanto que um dos nomes dela é Tazkiyatun Nafs, a purificação da alma. Pelo fato de os professores terem chegado num grau bastante grande de pureza de coração, o coração deles se torna como um espelho que reflete as verdades que estão ao redor. Não somente as verdades divinas, como também as verdades das coisas daqui. Então, um professor desses, ele pode, não quer dizer que ele vai ler a tua mente, não é isso. Mas ele é capaz de ter uma percepção de você, assim como de qualquer outra coisa, que é bastante real e que muitas vezes você mesmo não vai ter. Por quê? Porque o seu coração ainda não está puro. E na mesma medida em que ele não está puro, ele pode se enganar, você pode se enganar. Porque a imagem que vai se refletir nele vai aparecer distorcida, ao passo que aquela que se reflete no coração do professor está exata. Então, a presença de um professor nessa ciência é crucial porque ele pode te dar as indicações corretas para você avançar no caminho dessa purificação. Indicações essas que, em grande medida, vão variar de pessoa para pessoa. E por isso que ter esse espelho na sua frente é muito importante. O espelho do coração do seu professor, tá? Então, ela foi transmitida assim. A gente vai dizer de professor a aluno ou de mestre a discípulo, tá? Desde a época do profeta sallallahu alaihi wasallam. E cada professor dessa ciência teve aí vários alunos, né? Muitos dos quais alcançaram um estado de pureza de coração também, e alguns dos quais alcançaram um estado tal que eles também se qualificaram para ensinar, de tal maneira que seus professores os autorizaram a ensinar. Então, nesta ciência da espiritualidade islâmica, como também nas outras ciências islâmicas, até aquelas que são transmissíveis por expressão verbal, tá? É fundamental que o professor tenha sido autorizado pelo seu próprio professor para ensinar, tá? Então, essas linhagens de transmissão, tá, que vem do profeta sallallahu alaihi wasallam até hoje,
elas formam uma teia bastante grande, porque o número de praticantes dessa ciência é imenso. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, e como eu disse, essas teias são conhecidas, essas cadeias são conhecidas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar uma tela. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim, Isso aqui é uma imagem resumida, tá? Bem resumida dessas cadeias de transmissão, bem resumida, tá? Então vamos ver aqui, eu vou só para vocês primeiro de tudo entenderem a imagem. Deixa eu até botar meu óculos aqui que está pequenininho. O que que é isso aqui? Dá para ver a mãozinha? Dá. O que que é isso aqui? É o nome de Alá. E esse aqui é o quê? É o nome do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, a primeira transmissão dessa ciência se deu de quem? De Alá para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Em algumas figuras dessas cadeias de transmissão, entre esses dois aparece aqui o nome de Gabriel, de Jibril. Porque quem foi, pessoal, o mestre espiritual do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Foi Gabriel. Estudem a vida dele, inshallah, nós vamos ter aqui em breve um curso da vida do profeta, sallallahu alaihi wasallam, da biografia dele chamada Sira, e vocês vão ver o quanto o anjo Gabriel foi orientando ele, não só transmitindo a revelação, mas até orientando ele, né? Outro dia mesmo teve aquela Isra al-Mi'raj, né? Teve a noite da viagem noturna e da ascensão, em que Gabriel vai guiando ele, né? Tanto na viagem noturna quanto na ascensão. Daí, cada coisa que ele faz, Gabriel que guia, né? Ele pede conselho, Gabriel fala, tá? Então, o arcanjo Gabriel, que a paz esteja com ele, foi o mestre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, tem Alá, Gabriel, Muhammad, e aqui nesse desenho você vai ter agora o quê? Esses aqui, esses desenhos em verde e amarelo, são os nomes dos quatro califas, tá? Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali. E a gente vê que o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu para eles quatro. No entanto, só dois, que foram esse aqui, Abu Bakr, e esse aqui, Ali, passaram a ciência adiante numa cadeia que tenha chegado até nós. É por isso que desses dois aqui não tem flecha saindo, mas desse aqui, por exemplo, tem aqui quatro flechinhas, desse aqui tem uma flechinha, tá? Daí vamos pegar aqui pro lado de Sayyidina Ali, por exemplo. Ó, ele transmitiu aqui, essa aqui é uma transmissão que eu não vou considerar por enquanto, mas ele transmitiu aqui, ó, Imam Hassan ibn Ali, quer dizer, o filho dele, Imam Hassan. Ali transmitiu essa ciência para o Hassan. Também transmitiu para Hassan al-Basri, que foi um dos grandes mestres dessa ciência dos primeiros tempos. Transmitiu também para Imam Hussein ibn Ali, para o seu outro filho, Hussein. E cada um desses já transmitiu para outras pessoas. Aqui, por isso que eu falei que essa árvore é resumida. Aqui, por exemplo, o Hassan só transmitiu para uma pessoa, mas na verdade ele transmitiu para várias. Aqui é uma árvore, é uma linhagem resumida. Mesma coisa Hassan al-Basri, ele não transmitiu só para duas, transmitiu para várias. Mas aqui estão as linhagens principais, tá, de transmissão. O Imam Hussein também, por exemplo, ó, o Imam Hussein transmitiu para o seu filho, Imam Zain al-Abidin, que transmitiu para o seu filho, o Imam al-Baqir, que transmitiu para o seu filho, o Imam Jafar as-Sadiq. Daí o Imam Jafar já transmitiu
para mais pessoas. Inclusive o Imam Jafar, eu até mencionei na aula passada que ele foi o professor do Imam Malik e do Imam Abu Hanifa, dois fundadores de escolas de jurisprudência, tá? E assim vai indo, né? Então você tem aqui, que nem eu falei, isso aqui é uma coisa resumida. Aqui no meio, ó, você tem Junaid al-Baghdadi. Por que que o nome dele está grande? Porque vocês vão se lembrar, quando eu falei sobre o desenvolvimento histórico dessa ciência, que foi ele quem consolidou a escola da sobriedade, né? Antes deles, o pessoal tinha ainda um pouco a escola da ebriedade, da pessoa se perder naquele conhecimento imenso de Alá. Mas o Imam Junaid consolidou a escola de embriaguez no interior, sobriedade no exterior. Vocês lembram que embriaguez aqui não é de vinho, né, pessoal? Então tá aqui o nome dele bem grande, e ele transmitiu para um monte de gente. A uma certa altura, eu vou deixar aqui um pouquinho mais maior o desenho. A uma certa altura, primeiro vocês têm que entender assim que isso aqui não vamos dizer assim que esses nomes não estão exatamente em estratos cronológicos, tá? Então, por exemplo, tem aqui o Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani, enfim, e outros aqui. Não quer dizer que esse aqui que está aqui foi necessariamente anterior a esse aqui, por exemplo. Não necessariamente, entendeu? Então não é uma coisa totalmente cronológica assim nos estratos horizontais. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a partir de uma certa época apareceram o que se chamam taricas. O que é tarica? A partir de uma certa época, um grande professor dessa ciência, ele consolidou um tipo de método. E aí todos aqueles que aprenderam com ele foram seguindo aquele mesmo método. Então vamos pegar o primeiro que fez isso foi esse aqui, ó. Sheikh Abdul Qadir Jilani. Já citei ele aqui várias vezes para vocês. Então, o pessoal que segue o método dele, eles se chamam Qadiris. Por quê? Porque eles seguem o método do Sheikh Abdul Qadir. E a tarika, quer dizer, a via, a escola, a ordem das pessoas que seguem o Sheikh Abdul Qadir se chama Qadiriya. Então, hoje em dia, e esse estado de coisas, dessa, vamos dizer, divisão em várias tarikas, em vários métodos diferentes, que tem, assim, bastante em comum e detalhes diferentes, permanece até hoje. Então, hoje você vai encontrar a ordem Qadiriya, você vai encontrar aqui, ó, a ordem Shadhiliya. Se vocês prestaram atenção nas aulas que eu dei, vocês vão se lembrar que eu falei dessa linhagem aqui, ó. Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani ensinou para Abu Madian, ensinou para Abdus Salam bin Mashish, que ensinou para Abu Hassan Ash-Shadhili, que ensinou para Abu Abbas Al-Mursi e Ahmed ibn Ata'illah. Ahmed ibn Ata'illah é o autor daquele texto cujo comentário a gente leu, que fala lá de Sharia, Tariqa, Haqiqa, tá? Então, o Imam Abul Hassan, ele fundou o que? A Tariqa Shadhiliya, certo? Outras, e tem outras, né? Tem algumas que são mais conhecidas no Oriente, vocês não vão achar aqui no Ocidente, como a Kubrawiya, Suhrawardi, também não tem. Outra que vocês vão achar aqui bastante aqui no Ocidente é essa aqui, Naqshbandiya, tá? E vocês vão ver que a Tariqa Naqshbandiya, aqui ó, o Imam Bahauddin Shah Naqshband, né? Vocês vão ver que tem a transmissão dele vai voltar aqui para o Imam Jafar as-Sadiq e que vai voltar aqui para esse outro lado, que é o Khalifa Abu Bakr, principal companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que é o outro dos dois primeiros que transmitiram a ciência, receberam do profeta sallallahu alaihi wasallam e transmitiram, Ali e Abu Bakr, tá? Então, no geral se considera que
a transmissão de Abu Bakr, ela continua hoje nessa linhagem dessa via chamada Naqshbandiya. Ao passo que a transmissão de Sayyidina Ali, ela continua aqui nas outras, né? Na Surawardi, Qadiriya, Shadiliya e tantas outras, tá? Mas eu estou mostrando isso aqui para vocês terem uma ideia da multiplicidade, tá? De como é grande, como tem um monte de. Hoje em dia já tem um monte de ordens, e em cada ordem tem um monte de professores, tá? Então, olha só, eu quero mostrar um outro desenho desses para vocês. Deixa eu ver aqui. Será que eu consigo fazer isso aqui? Consigo. Peraí. Ó, isso aqui é uma transmissão de uma ordem. Aqui aparece, ó, Alá. Daí aparece aqui os nomes dos quatro grandes arcanjos. Só que o que conta é esse aqui. Jibril. Daí Muhammad Rasulullah, que transmitiu para Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, que transmitiu aqui, ó, para os três que eu falei ali. Imam al-Hassan, Sidi Hassan al-Basri, Imam al-Hussein. Cada um desses foi transmitindo aqui, ó, tá? Ou o Imam Junaid aqui, ó. Junaid ibn Muhammad. É gozado que aqui não consta o Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, mas era para ele estar aí. Mas tudo bem. Aqui, ó, Imam Abul Hassan al-Shadili. Esse aqui uma imagem da cadeia só da ordem Shadiliya até ela chegar até hoje em dia, que você tem, assim, algumas escolas principais. A Alawiyya, Habibiyya, Yashrutiyya, e assim vai. Khalwatiyya, tá? Não quero confundir vocês, mas eu só quero mostrar para vocês por que que hoje se falam tantos nomes, tá? Aqui uma linhagenzinha de transmissão de uma ordem Qadiriya. Aqui não mostra todo mundo, mas só assim, uma coisa direta. Aqui Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, transmitiu para Sayyidina Abu Bakr, para Salman al-Farsi, Qasim bin Muhammad ibn Abu Bakr, Jafar as-Sadiq. Aliás, isso aqui é Naqshbandiya, não é Qadiriya, não. É, tá? Olha aqui, ó. Às vezes o desenho é feito assim, na forma de uma árvore também, ó. Você tem aqui o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e a transmissão. Então, deu para entender isso aí? Deu para entender esse conceito de transmissão? Deu para entender essa questão de hoje tem várias ordens, tá? Por que que existem várias, se a origem é uma só? Quer dizer, a origem é quem? Alá, Jibril, quer dizer, Gabriel, e o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Se tem uma só origem, como que hoje existem várias ordens e um número ainda maior de professores? Veja bem, essa ciência, como as outras ciências islâmicas, ela se desenvolveu. Eu só quero dizer, pessoal do online, o seguinte, que se começar a ratear a internet, cortar, vocês me avisam, tá? Que daí eu tento transmitir de um outro modo aqui com o celular. Mas essa ciência, como as outras ciências islâmicas, ela tem um elemento de transmissão e um elemento daquilo que se chama ijtihad. O que é ijtihad? É um esforço de compreensão e interpretação. Então, os mestres têm autorização para fazer esse esforço e para introduzir algum tipo de mudança. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente sabe por hadith que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, teve alguns tipos de dhikr, quer dizer, de invocações que ele transmitiu diretamente para os companheiros. Então tem um hadith muito famoso em que Sayyidina Ali, vocês vão lembrar, é um dos dois que transmitiram do profeta, né? Ele pediu para o profeta, me dá alguma coisa que facilite o meu caminho. Daí o profeta falou, bom, a melhor coisa que eu trouxe é La ilaha illallah. Ele falou, não, mas isso aí... E daí ele perguntou assim, mas como que eu devo
praticar isso aí. E daí o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou ele fechar os olhos e disse para ele o seguinte: eu vou falar essa frase 3 vezes e você ouve. Depois você repete ela para mim 3 vezes e eu ouço. Daí ele falou: La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sayyidina Ali repetiu. Isso foi uma transmissão direta, formal, de um tipo de invocação, que é transmitida até hoje nas taricas pelos praticantes dessa ciência. Tá? Tem outros hadiths que o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu essa invocação La ilaha illallah para grupos, né, dos companheiros. E outros, por exemplo, La ilaha illallah, o Malikul Haqul Mubin, também tem hadith que fala da transmissão da ciência, dessa invocação, e assim vai indo. Mas, então, por exemplo, e o profeta, além disso, sallallahu alaihi wasallam, ele teve vários adhkar, vários tipos de dhikr, de invocação, que ele recomendou. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tá? E várias outras. Mas, no decorrer do tempo, os mestres dessa ciência, eles puderam criar outras invocações. Então, por exemplo, está lá no Alcorão que a gente pode e deve invocar Deus pelos seus nomes. Walillahi lasma'ul husna fad'uhu biha. Quer dizer, a Deus pertencem os nomes mais belos. Invocai-o, pois, por meio deles. Então, esses mestres, eles podem transmitir, olha, você, para um aluno, você vai invocar Deus pelo nome Al-Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ou para outro ele vai falar, você vai invocar Deus pelo nome Ya Fatah. Latif é aquele que é suave, que é benigno. Fatah é aquele que abre. E assim vai, né? Tem 99 nomes. Então, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele falou, tem 99 nomes. Mas os mestres, eles pegam esses nomes e eles vão usar esses nomes como remédios específicos para as doenças dos corações dos seus muridos, dos seus discípulos, dos seus aspirantes, dos seus alunos. Como eles sabem? Porque eles conhecem, primeiro, a qualidade dos nomes em si, porque cada nome de Deus tem uma qualidade diferente. Tem um significado diferente, uma qualidade diferente, um poder diferente. E conhecem também, por exemplo, o estado do coração do discípulo, conhecem onde ele mora, o tipo de país que ele mora, as necessidades dele. Então ele vai juntar essas coisas, o conhecimento que ele tem das qualidades dos nomes e o conhecimento que ele tem do discípulo e vai falar, para você é bom isso aqui. E assim foram se consolidando no decorrer da história certas invocações. Então, por exemplo, você recitar Ya Latif 129 vezes, tá? Ou tantas outras. Você recitar salawat. O que é salawat? Bênção sobre o profeta, sallallahu alaihi wasallam. O profeta ensinou uma bênção sobre ele mesmo. Só que no decorrer da história, que é aquela que a gente faz no final da oração, né? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Isso é o que ele ensinou de bênção, você invocar bênçãos e paz sobre ele. Mas no decorrer da história, desde a época do Sahaba, ou seja, dos companheiros, até hoje, aqueles que se aproximam do profeta, sallallahu alaihi wasallam, inventaram um sem número de outras invocações que se fazem sobre ele. Invocações de bênção e paz. E cada uma dessas invocações, ela tem a sua qualidade. Então o mestre pode falar, olha, invoca a bênção sobre o profeta de tal jeito, ou invoca de tal jeito. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é, a partir daquele material da Sunna, os mestres, no decorrer da história, foram
usando, né, essa matéria-prima como um farmacêutico ou um médico usa, vamos dizer assim, os ingredientes para manipular um remédio, manipular remédios para os seus discípulos. Vocês vão lembrar que na aula passada, se eu não me engano, a gente falou isso, né? Que a Sharia é como o remédio. Tariqa é a prescrição. Como você toma o remédio? Então, de todos aqueles adkar, aqueles dhikr que o profeta falou, aquelas orações, os mestres vão pegando isso e aquilo, vão juntando isso com aquilo e vão passando e repassando para os discípulos e vão vendo e aprendendo por experiência e por visão também direta como que aquilo vai funcionar. Com isso, né, com essa transmissão, foram-se consolidando linhas diferentes de uso desses mesmos ingredientes para fazer remédios levemente diferentes, que servem para almas diferentes. E é por isso que hoje a gente tem essas taricas que são como escolas, como as escolas de jurisprudência. A gente tem quatro, não tem? Por que que tem quatro? Tem lá uma frase que é tida como hadith que o profeta teria dito, sallallahu alaihi wasallam, al-ikhtilafu fi ummati rahma, quer dizer, as divergências ou diferenças de opinião na minha comunidade são uma misericórdia. É uma misericórdia de Deus você ter quatro escolas de jurisprudência. Porque daí, assim, você pode atender a condições diferentes nos diferentes países, nas diferentes épocas. Só para dar um exemplo, tá? Um exemplo. Na escola Hanafi, a baba do cão é impura. Se ele te lambeu, você tem que lavar. Na escola Melick, ela é pura. Então, no Brasil, onde tem cachorro para tudo que é lado, faz mais sentido você adotar a escola Melick, porque assim você não precisa se preocupar. Isso é só um exemplo. Sendo que tanto o Imam Abu Hanifa quanto o Imam Malik e seus seguidores, eles se basearam em dados da revelação, chegaram a conclusões diferentes a partir dos mesmos dados, porque havia ambiguidade na transmissão nos dados. Da mesma maneira, os mestres da ciência da espiritualidade islâmica, no decorrer da história, foram consolidando escolas diferentes que se chamam taricas. Então, que diferenças que tem? Veja, a base é sempre a mesma, tá? Quer dizer, no que consiste essa ciência? Assim, como é no que consiste ao método dela, né? Vamos dizer, o método, uma coisinha para a gente ver isso de maneira bem detalhada. Veja, o método dessa ciência vai consistir isso aí em todas as horas, é o seguinte. Primeiro, cumprir a lei islâmica, no máximo das suas possibilidades. Não está nem aí, então já não dá para seguir em frente. Você tem que fazer um esforço, claro, dentro das suas possibilidades, da sua força, dentro da situação em que você se encontra, né? Você tem que procurar quem te ajude a saber exatamente o que você deve fazer ou não, mas você tem que cumprir a lei. Segundo, você tem que aprender bem a doutrina islâmica. A doutrina islâmica sobre Deus, sobre os profetas, sobre o dia do juízo final, o que vem depois. Você tem que saber isso bem. Aquela básica. Por quê? Porque, como a gente disse, a pessoa que se adianta nesse caminho, ela pode ter percepções de Deus que deixam ela confusa. A gente falou isso da última aula, porque alguém fez uma pergunta sobre Al-Halaj, que falou: Eu sou Deus, eu sou a verdade. Então a pessoa, para não falar bobagem e para entender o que vai acontecer com ela, ou o que pode vir a acontecer com ela, ela tem que saber com certeza e de maneira firme a doutrina islâmica. Ela tem que saber, por exemplo, que o Criador é uma coisa e a criatura é outra. E esses dois não se misturam e não se transformam um no outro, tá? Os cristãos, por exemplo, usam a linguagem de união com Deus.
Fala muito disso no cristianismo. Nós jamais usaremos entre o finito e o infinito. Aliás, não existe união entre duas coisas quaisquer. Porque para que elas se unam, elas têm que virar, ou elas têm que vir, uma tem que virar a outra, ou a outra. Ou seja, elas vão, uma delas pelo menos vai deixar de ser o que era. Então, isso é impossível. Se ela deixa de ser, já não existe aquela coisa. Então não existe união, tá? Não existe unificação, não existe encarnação, nada disso. Mas tudo isso a gente sabe por quê? Por um domínio sólido da doutrina, tá? Então, primeiro, cumprir a lei. Segundo, saber a doutrina. A gente aqui na Amana, inshallah, vamos dar curso de doutrina no nível inicial, básico, que todos precisam saber para poder seguir essa ciência direitinho. Inshallah. Tá? Três, renunciar aos maus traços de caráter. Vai ser fácil? Você vai fazer isso de uma vez? Não. É um caminho. Você vai, você volta, você cai, você se arrepende, se retoma. Tá? Quatro, adornar-se de belos traços de caráter. Quer dizer, tirar o ruim, colocar o bom. Cinco, uma parte muito importante da ciência que vocês vão encontrar em todas as ordens. Concentrar-se em Deus, concentrar-se em Allah por meio do dhikr, ou seja, por meio da invocação dessas fórmulas que o profeta ensinou, sallallahu alaihi wasallam, ou dos nomes mesmo de Allah, ou do próprio nome Allah, tá? Mas você fazer aquilo de maneira concentrada, voltando a tua atenção para Deus. Todos os caminhos da espiritualidade islâmica vão ter isso aí. E isso aí está na Suna. Basta vocês pegarem, a gente depois, né, num curso um pouco mais avançado, a gente pode mostrar todos os hadiths que o profeta fala, sallallahu alaihi wasallam, sobre a importância do dhikr, de você mencionar Deus. Todos os hadiths que ele vai falar sobre você fazer isso sozinho, sobre você fazer isso junto com outras pessoas. Tá? Então você tem cumprir a lei, conhecer a doutrina, abandonar os maus traços de caráter, assumir os bons traços de caráter. E seis, e cinco, se concentrar em Deus por meio dessas invocações que você vai aprender na ordem a que você se filiar. E seis, você vai procurar, se você é um praticante sincero dessa arte, dessa ciência, você vai procurar ao longo do dia manter esse estado de concentração, de lembrança de Deus. Dhikr significa lembrança. E o contrário de dhikr é ghafla, que é desatenção. Tá? Então, a pessoa que está sincera, ela vai procurar manter esse estado de recordação, de lembrança, de consciência de Deus. Consciência de que você deve seguir a lei. Tá? De que você deve ser aquela pessoa que ele te criou para ser. Ser um ser humano de verdade. Né? Então, essas seis coisas que eu falei, você vai encontrar em todas as ordens. O que que vai variar? Por exemplo, você pode ter dois tipos básicos de dhikr. Dhikr em voz alta e dhikr silencioso. Esse em voz alta quer dizer que você vai mexer a língua. Você pode falar em voz alta ou pode sussurrar, mas você vai mexer a língua, é com a boca. O dhikr silencioso, você não vai mexer a língua, você vai só pensar aquele dhikr e você vai se concentrar num determinado ponto do seu corpo, como se aquele ponto estivesse fazendo o dhikr. São dois tipos muito diferentes, que têm efeitos diferentes e que são usados predominantemente em certas ordens. Então, por exemplo, aquelas ordens, a ordem Naqshbandi, por exemplo, que recebeu de Sidna Abu Bakr, tá? Recebeu de Abu Bakr, eles vão praticar mais o dhikr silencioso.
Por quê? Agora eu vou contar uma historinha para vocês. Porque quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ele saiu de Meca para Medina, ele foi fazer a Hijra, ou Égira em português, quer dizer, quando ele saiu de Meca e emigrou para Medina, levou com ele Abu Bakr, que era o melhor amigo dele. Foi o primeiro homem adulto que se tornou crente. No caminho, eles estavam sendo perseguidos pelo povo de Meca, pelos Quraysh. E eles se esconderam dentro de uma caverna. E teve um milagre, né? Ocorreu, aliás, mais de um milagre nesse momento, porque assim que eles entraram na caverna, o pessoal estava bem pertinho, os perseguidores, mas assim que eles entraram na caverna, uma aranha teceu uma teia na entrada. E uma pomba fez lá rapidinho um ninho e se sentou naquele ninho. De tal maneira que quando os perseguidores chegaram, eles viram aquela teia de aranha, aquela pomba e falaram: não tem ninguém aí dentro. E foram embora. Mas lá dentro da caverna, Sidna Abu Bakr estava com muito medo. Ele não estava com medo por causa dele. Ele não era uma pessoa covarde, ele era um guerreiro. Ele foi um governante. Mas ele estava com medo. Pegasse o profeta, sallallahu alaihi wasallam. E daí está lá no Alcorão que o profeta nessa hora chegou para ele e falou: La tahzan, inna Allah ma'ana. Quer dizer, não fica triste. Em verdade, Deus está conosco. E ele falou isso bem baixinho. Por quê? Porque o pessoal estava ali na porta. Depois o Abu Bakr falou que dava para ver o pé do pessoal ali no alto da caverna, que era uma caverna meio subterrânea. Nessa hora, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para ele, não fica triste que Deus está conosco, isso aí foi uma transmissão. E uma transmissão silenciosa, que curou naquela hora o coração de Sidna Abu Bakr. E daí, a partir disso, ele passou a transmitir esse dhikr silencioso também, que até hoje é transmitido assim, tá? A pessoa faz, repete 3 vezes em voz alta, depois ela tem que repetir silenciosamente. E aí o professor transmite para o daquele jeito que eu mencionei aqui. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele falou para Sayyidina Ali, fecha o olho. Daí ele fala e a pessoa repete. Até hoje é assim. Quando você vai começar o seu caminho nessa jornada aqui, o professor, muitas vezes, né, em muitas ordens, ele vai falar, fecha o olho. Você fecha o olho e daí ele te transmite. Ele fala uma coisa que você tem que repetir. Tá? Então você tem aí, por exemplo, eu estava falando aqui das diferenças. Então você tem o dhikr em voz alta, o dhikr silencioso. Em algumas ordens você tem assim as diferentes fórmulas que você vai fazer, que também vai variar. Em algumas ordens você vai fazer dhikr acompanhado que de visualização. Você vai fechar o seu olho e você vai ver, por exemplo, tentar visualizar o nome de Allah. Ou você vai visualizar ainda outras coisas. Você vai visualizar o nome de Allah no seu coração, por exemplo. Tem algumas que têm movimento do corpo. Então você vai fazer La ilaha illallah, La ilaha illallah. Por exemplo, tem um movimento da cabeça. Tem outras que têm respiração. E tudo isso foi sendo o quê? Desenvolvido pelos mestres a partir do que eles adquiriram de conhecimento, como em todas as outras ciências. Também na ciência da doutrina, da Aqida, por exemplo, você não tinha lá no começo, sei lá, o argumento da existência de Deus a partir da existência do cosmos e do movimento das coisas.
Hoje em dia você tem isso. Por quê? Porque os mestres foram desenvolvendo aquilo. Para quê? Para poder comunicar aquelas verdades de maneira mais eficaz com determinado tempo e lugar. Também no começo você não tinha o detalhamento de jurisprudência que você tem hoje. Por quê? Porque as situações vão demandando uma mudança. Assim também nessa ciência da espiritualidade islâmica, do Ihsan, você não tinha no começo movimento de cabeça, não necessariamente, pelo menos, você não tinha respiração, mas alguns mestres adotaram isso no decorrer do tempo, para quê? Para facilitar para as pessoas a concentração, que é a finalidade disso aí. Elas se concentrarem em Deus, elas conseguirem esquecer esse mundo aqui por um momento, por um tempinho, voltar para o seu Criador. Fala, Silvia. Marcelo, uma curiosidade, Pode falar, Silvia. qual que é a linhagem do Rumi? Onde ele está aí? Urumi? Do Mevlana, né? Deixa eu ver aqui onde que ele está. Eu não conheço a linhagem da Eu acho que é o Jihad, Mevlevia. né? Não, então, a Dirrahi veio depois dele, né? A Dirrahi é uma que veio depois dele e que pegou a linhagem dele. Mas de quem ele recebeu, assim, qual é a linhagem dele para trás, a gente teria que fazer a pesquisa. Mas na época dele, você ainda não tinha as taricas. Elas estavam ainda apenas começando. Então, não é que assim. Então, ele foi o fundador de uma tarica. Que nem eu falei, Sheikh Abdul Qadir fundou a Qadiriya. Sheikh Abul Hassan Ashadili fundou a Shadiliya. Urumi, que era chamado Maulana em árabe, ou Mevlana, que nem eles falam em turco, fundou a Maulawiya, ou Mevlevia, que existe até hoje. Apesar de ter sofrido assim uma tremenda perseguição quando da secularização da Turquia há uns 100 anos atrás. Então a linhagem do Urumi, assim, dele para trás, a gente teria que pegar, certamente existe, né, essa, enfim, essa linhagem tá aí, dá para procurar, mas depois dele se fundou essa tarika que ele inclusive criou esse método, vamos dizer, de girar, que não existia lá naquela época, nunca existiu antes, né? Foi ele que criou. Uma das coisas que algumas ordens praticam é, por exemplo, algumas usam giro, outras usam algumas outras movimentos do corpo inteiro, tá? Difícil chamar de dança, mas usam isso para auxiliar na concentração. Embora haja bastante divergência sobre isso, quer dizer, muitas taricas mesmo não gostam disso aí, né? Desse Dos uso de movimentos do dança, mas corpo? existe Ah, também, é? tá? É Entendi. aqui ficou claro, quer dizer, se tá movimentos do corpo, existe sim. Não só o pessoal do Urumi, tem outras. Shams de Tabriz, Simone, foi o professor, o mestre direto do Urumi, tá? Foi com ele que o Urumi aprendeu. O Urumi era um jurista, né? Ele não gostava desse negócio de espiritualidade. Daí o e ele era bastante orgulhoso. Daí um dia ele estava com os seus livros, né, de jurisprudência e tal, do lado de uma fonte assim de água, e apareceu lá um cara meio mendigo assim, um cara meio esquisito que ele não conhecia e que virou para ele e falou: que são esses livros aí? Daí o Urumi falou: ah, você nunca vai entender. Daí o cara foi lá, catou aqueles livros, jogou tudo dentro d'água. O cara pegou os livros, tirou da água e estava tudo seco. E daí o Urumi falou: como é que você fez isso? Ele falou: você nunca vai entender. Só que daí ele falou: não, eu quero entender. Certo? E daí começou a caminhada dele, tá? Então Shams de Tabriz foi o mestre do Urumi.
que foi um dos grandes, né? A gente aqui, o meu jeito de ensinar é bastante baseado numa via mais voltada para o conhecimento. Mas o Rumi, ele é um expoente grande de uma via voltada para o amor. Porque tem duas maneiras básicas pelas quais o ser humano pode, vamos dizer, adorar a Deus como se ele ouvisse. Adorar a Deus com verdade, com a totalidade do seu ser. Ou porque ele tem um conhecimento cabal, direto da realidade da presença divina, ou porque ele tem um imenso amor por Deus. Quando ele tem um imenso amor, ele vai dar tudo dele para Deus. E o Rumi, ele é dessa escola. E tem muitos santos e muitos mestres que são dessa escola. E tem outros que são da escola mais do conhecimento. E as duas taricas mais de um lado, taricas mais de outro. E as duas levam para a mesma coisa, tá? Então, é, então é assim. Hoje em dia você tem essas taricas. Só que como que uma pessoa faz? Não, se ela fala, não, eu quero seguir, eu quero aprender isso aqui. Como é que ela faz? Ela tem que achar não só uma tarica, ela tem que achar um professor. Por quê? Porque quem vai transmitir para ela é o professor. Não é tipo você entra numa faculdade. Eu entrei na USP. Eu me formei pela USP. Aqui não, você se forma com o professor tal. Não é com a escola, Naqshband, papapá. Não. Tem que ter um professor que te ensine. E você se liga ao professor, mesmo que seja dentro de uma tarica. Que nem eu falei, por exemplo. Então, na tarica tem muitos professores. Tariqa Shadiliya tem um monte de professores hoje. A Tariqa Naqshbandiya tem um monte. A Tariqa Qadiriya tem um monte. Mas você vai procurar e achar primeiro aqueles que a que você tem acesso real, né? Não adianta você querer se ligar a um professor que está lá, sei lá, no Afeganistão, ou na Índia, ou na Malásia, que você não vai lá, você não tem como eles te ensinar. Primeiro, aquele que você tem acesso real. Segundo, aquele que combina com você de algum modo, tá? Só que antes de tudo isso, você tem que ter certeza que ele foi autorizado. Você vai procurar o professor Hades, mas você vai ter que fazer pesquisa para saber, não, esse cara tem autorização real ou ele é um farsante, porque também existe. Também existe. Não só na espiritualidade islâmica, como em todas as espiritualidades, você vai encontrar os professores de verdade e os falsos. Aqui do Brasil e que tem um caminho de espiritualidade real. E ele me falou que lá tem o pajé verdadeiro e o pajé falso. Então, em todo lugar, né? Entre os monges cristãos você vai achar o verdadeiro e o falso, né? E aqui também. Então, para saber, primeira coisa, né? Ele teve a autorização do professor dele, ele tem a cadeia, ele está fazendo coisas que vão contra a Sharia. Se ele passou nesses três quesitos, aí você pode pensar, não, então eu quero me ligar a ele. E aí você vai procurar ele. E daí vai ter uma coisa que se chama um ahd, ou pacto, ou nisba, ou bei'a. Quer dizer, se você for um homem, você vai dar a mão para ele e ele vai te transmitir alguma coisa. Ou se você for mulher, você não pode dar mão, porque ele não pode dar mão para mulher, porque ele é muçulmano. Mas daí você vai, geralmente assim, por exemplo, tem um sheikh que eu conheço, ele pega a bengala e põe assim e você segura do outro lado da bengala. Ou ele pega um tasbih, né, uma máscara, ele segura de um lado e a mulher segura do outro. E ele transmite.
A partir daí, ele virou seu professor e você vai começar a fazer aquilo que ele te disser, tá? Em todas as taricas, em todos os professores, você vai ter uma coisa chamada wird, que é um conjunto de invocações, um conjunto de orações que você vai ter que fazer todo dia. Em algumas taricas ele é mais comprido, em outras ele é mais... Vai variar um pouquinho, né? Mas de maneira geral, todos eles vão envolver um pedido de perdão, astaghfirullah. Todos eles vão envolver algum tipo de invocação de bênção sobre o profeta, sallallahu alaihi wasallam, que a gente chama de salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Todos eles vão envolver algum tipo de La ilaha illallah, seja só isso, seja alguma coisa mais comprida, tipo La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ou La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Mas enfim, você vai afirmar a unicidade de Deus, tá? E pode ter alguma coisa a mais. Você pode falar ni'mal wakil, você pode falar alhamdulillah wa shukrillah. Quer dizer, tem outras coisas que pode vir a mais, mas essas três, pedido de perdão para Deus, salawat, quer dizer, bênção sobre o profeta, e la ilaha illallah, em todo lugar você vai achar. Por isso que eu falei que assim, as semelhanças são maiores que as diferenças. Então, quando você se ligou ao seu professor, você vai todo dia fazer uma coisa de invocação que pode demorar aí, sei lá, 20 minutos ou meia hora, ou você vai fazer na hora que ele falar. Ou é de manhã depois do Fajr, ou à tarde depois do Maghrib, e assim vai indo. E ele vai te orientar. E assim você começa no caminho, tá? Eu queria. Então é basicamente isso. Deu para entender assim como é que funciona se uma pessoa quer praticar essa ciência? Então, por exemplo, tem um monte de tarika pelo mundo afora. Aqui no Brasil tem um número menor. Tá? O Brasil é um lugar que está começando agora, essas coisas estão chegando agora, né? Então tem um número menor, mas é possível achar também, né? Não sheikh, não tem um sheikh, não tem um professor no Brasil, mas tem pessoas que representam, tem representantes desses professores, né? E que daí a pessoa vai entrar, por meio do representante, ela vai entrar em contato com o professor que vai orientar ela, né? Ah, então, é importante ressaltar assim, é possível se ligar a essa ciência? Possível. É possível receber ela, né? Mas eu queria encerrar com algumas palavras de conselho. Primeiro, assim, primeiro de tudo, se você achar um professor que você acha que é bom para você, você tem que ver essas coisas que eu falei. Ele tem autorização, ele tem cadeia, ele cumpre a Sharia, tá? Você tem que ver isso, tem que dar um jeito, você tem que conversar com as pessoas, tá? Tem que pesquisar. É possível saber, tá? Segundo, não se apressar. Não sai correndo, tá? Pesquisa, faz a tua lição de casa, que nem o pessoal fala hoje, tá? Terceiro, faz istihara. Antes de você se ligar a um professor ou a uma tarika, faz istihara. O que que é istihara? É uma oração específica que o profeta, sallallahu alaihi em dúvida entre duas coisas, você saber que caminho tomar. É uma oração que a gente deve fazer não é só para entrar numa tarika, é antes de qualquer coisa importante. Por exemplo, vou aceitar tal emprego. Bom, se você tem certeza absoluta, tudo bem, mas se você está em dúvida, faz istihara. Vou casar, tem uma proposta de casamento. Você tem certeza, maravilha. Se não, faz istihara. No caso da tarika, é bom fazer o istihara. Se vocês quiserem, depois eu posso, enfim, botar no grupo lá essa oração. Outro dia eu até passei para uma das alunas, mas eu posso ensinar para quem quiser. Fala, Simone. Por exemplo, você está falando de você adquirir um professor, você seguir uma escola. Então, vamos supor assim, eu quero estudar jurisprudência islâmica. Então, de repente, vou falar um sheik conhecido. Eu vou consultar o sheik Ali Al-Hatib, da Mesquita Brasil, porque ele é um sheik desse.
né, que trata desses assuntos, então, de repente, ele vai me direcionar para um professor, ele vai me indicar alguém, seria mais ou menos isso? Se ele não puder ser o meu professor, o meu mestre, então ele vai me indicar alguém que eu possa procurar, vamos supor. Você está falando aí do seu mestre em jurisprudência ou em espiritualidade? Não, assim, vamos supor se eu quisesse estudar algo, mas, assim, a gente está falando da espiritualidade, então eu estou dando um exemplo, assim, que eu conheço mais para exemplificar. Então, eu quero estudar a escola tal, então eu vou procurar um sheik que pode me levar a esse caminho, vamos supor. Ele tem algum conhecimento de alguém, né, de algum outro mestre, de algum outro professor, que ele vai me indicar. Assim, eu falei de jurisprudência porque o nome que veio na minha mente. Falei, então, quer dizer, se eu quiser saber algo desse assunto, eu procuro um sheik especializado nisso, para ele, de repente, me indicar uma outra. Isso. Você vai procurar não necessariamente um sheik, você pode procurar uma pessoa que é aluna de um sheik, ou de vários, né? Por exemplo, porque aqui nessa ciência também tem esse detalhe, você só pode ter um professor. Não dá para você se ligar a muitos, porque cada um tem o seu jeito. Às vezes um vai Não, aí dá falar A, outro conflito. vai falar B. Então você vai procurar, não, é o aluno do Sheikh fulano, o aluno do Sheikh Beltrano. Deixa eu conversar com eles vão me falar como é que é, cada um vai me falar como é o seu Sheikh, tal. E daí aquele que assim, daí você vai fazer o teu istihara, você vai saber, não, é melhor esse aqui, daí você fala com o aluno, olha, posso falar com o teu Sheikh, posso falar com o teu mestre, com o professor? É que senão dá É conflito, né? assim, então, de alguma maneira. Não, não, então, é mais ou menos assim, que nem você ter, sei lá, dois pais, tá? Não dá, né? Preciso ter um só que vai te guiar, direcionar, e por isso é tão importante você acertar, você não pegar uma pessoa que seja duvidosa, tá? Mas você vai fazer isso, você vai fazer a sua pesquisa, vai ver quem que tem por aí, você vai atrás dos alunos, porque aqui no Brasil não tem os professores, né? Não tem ainda professor da ciência, mas você vai atrás dos alunos e você até mesmo lá fora, né? Tanta gente já chegou aí falando com o pessoal de fora também, né? Nos Estados Unidos tem gente. E daí você vai falando com as pessoas até você chegar em alguém que pode, não, essa pessoa pode te pôr em contato com o próprio professor. Ou se você tiver conhecer um professor mesmo, por exemplo, às vezes algum vem visitar aqui, você pode falar direto com ele. No ano passado vieram pelo menos três, em diferentes momentos, tá? Então é assim, o que eu aconselho é você primeiro começar fazendo uma pesquisa, falando com os alunos. E você fazer istihara, sempre antes, você não se apressar. Por que não se apressar? Porque isso aqui, pessoal, é o trabalho de uma vida. Não é assim, uma coisa para você sair correndo e fazer de forma irrefletida. Você tem que pensar bem, tem que tomar uma decisão e depois você tem que perseverar. Porque esse caminho, pessoal, já aviso para vocês que ele não é fácil, É por isso que os shakes tá? falam, né? Que não é assim a emoção, é a razão, né? A gente tem que ponderar e ter realmente certeza, porque depois, eu não quero mais. Eu não gostei, né? Isso eu gostei, isso eu não gostei. Então, é É, algo que realmente é a nossa vida, né? é a nossa vida e esse caminho foi comparado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam a jihad, quer dizer, a guerra. Então teve uma vez que eles saíram numa expedição de guerra mesmo, o profeta e os companheiros sallallahu alaihi wasallam, e na volta o profeta falou para os companheiros o seguinte: estamos voltando da pequena jihad para a grande jihad. Daí falaram, que grande jihad? Daí ele falou, jihadun nafs, a guerra contra o teu ego. Então essa aqui é mais difícil que a jihad das armas.
Ela não é uma brincadeira. A pessoa deve entrar aqui com a intenção sincera de, no mínimo, se melhorar. No mínimo, chegar ao ponto de ela tentar se adornar com belos traços de caráter, né? Para poder, para que seu coração se limpe. Então, por exemplo, muitos sheikhs vão dizer o seguinte, que não basta você ficar no dhikr, porque o dhikr, ele pode polir o coração. Isso está no hadith também. O dhikr, quer dizer, as invocações concentradas, elas podem polir o seu coração, mas elas podem polir se o seu coração tiver base. Se o seu coração está cheio de rancor, de ódio, de inveja, aí fica difícil o dhikr operar. Então, ao mesmo tempo que você vai fazendo o dhikr, você tem que cuidar do seu coração, tirar dele o rancor, o ódio, a inveja, a tristeza, a revolta, a desconfiança de Deus. E isso são coisas que você vai fazendo ao longo da tua vida. Quer dizer, com base nas situações da tua vida. Porque, por exemplo, o ódio, ele não é uma coisa abstrata. Você tem ódio de fulano, que te fez isso, isso, isso e isso. É isso que você tem que trabalhar. O teu sheikh vai te ajudar, mas ele não pode pegar o ódio do teu coração e tirar. Ele pode ajudar, ele pode inclusive, assim, por isso também é muito importante esses professores, porque eles são pessoas de coração puro, cuja oração é ouvida. Então ele vai rezar por você. E muitas vezes pode acontecer de num momento ou outro ele te falar uma coisa que, puf, que tira mesmo uma coisa do seu coração. Ah, aquela inveja, aquele ódio que estava aqui, puf, sumiu. Acontece também isso, mas você tem que trabalhar, tá? Então, o que eu estou falando é assim, é um trabalho de uma vida que você vai ter que fazer. Então, você tem que entrar com essa disposição. Fala, Silvia. Quando eu, vamos chamar assim, entrei no Islã, eu entendi que isso que você disse agora era inerente a entrar no Islã, me melhorar, olhar para dentro, fazer limpeza, fazer perdão, tá, 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 né? Eu entendi isso. Não necessariamente quem está no Islã está praticando a espiritualidade nesse nível que você está falando. Então, assim, para entender, né, ficar um pouco mais claro, seguir o Islã propriamente dito, do jeito que é, sem você estar associado, né, ou estar numa tarica e fazendo essas coisas, já é um caminho para se fazer isso, certo? Qual é a diferença aqui? Eu entendo que isso aqui é, assim, olhando de fora, né, vou falar de uma linguagem muito leiga, é algo que é muito mais profundo, é uma chacoalhada maior, né? Você, enfim, né? Para fazer algo que todo mundo que faz terapia, por exemplo, está procurando fazer de alguma forma, que é resolver lá seus traumas passados, né? Obviamente não, numa outra dimensão das coisas, mas, né? Partir para um autoconhecimento profundo, né? Fazer lá um trabalho mais profundo para conseguir evoluir, enfim, né? Trabalhar a origem dos traumas e dos comportamentos, etc, etc. Eu vejo uma semelhança no caminho, só que aqui a gente tem toda a história da espiritualidade e essa força, né, que é muito além de trabalhar o corpo, a mente do indivíduo aqui, né, com a ciência, já assim, tradicional da psicologia, né? Então, como que seria, assim, se você seguir no Islã, começando nessa linha desse aprendizado, não tem essa recomendação de você fazer esse tipo de coisa, ou é mais para que você leia, conheça e fica muito no intelecto
e aí não vive, né? Porque quando você, não sei se você conhece, acho que sim, mas se você vai fazer um trabalho, por exemplo, de trauma na psicologia, você tem que fazer um trabalho profundo. Você usa o corpo, você usa um monte de coisa. Você não fica só na cabeça falando com o seu cognitivo ali para resolver um trauma. Não, não vai resolver, né? Entre Uhum. aspas, bem aqui. Então, eu estou imaginando que é alguma coisa assim. Estou falando muita besteira, Marcelo? Não, não. Você tem toda a razão, mas eu quero explicar, tá? Então, veja, o que que a gente falou na primeira aula? A gente falou assim, a din, a religião são três coisas. Aquilo que você faz com o teu corpo, o que você faz com o teu intelecto e o que você faz com o teu coração. Então, você tem toda a razão a dizer, não, quando eu entrei no Islã, é, é para fazer isso que eu entrei. Verdade. Porque o Islã é isso aí. É esse conjunto, tá? Então, assim, idealmente, todo muçulmano, ele vai praticar essa ciência de alguma maneira. Idealmente, ele vai praticar de alguma maneira, tá? Ah, acontece que você entrar numa tarica, você se ligar a um sheikh, a um professor, simplesmente você vai estar praticando isso de maneira mais concentrada e mais direta. Porque o professor está lá exatamente para te ensinar o caminho das pedras. Porque, como você sabe, você faz esse trabalho de lidar com trauma. Você auxilia as pessoas a resolverem esses problemas. Por quê? Porque você tem experiência. Você tem a sua experiência com a sua pessoa e você tem a experiência de ter atendido tantas pessoas ao longo do tempo, de ter visto como é que as coisas funcionam. Então você se torna mais capacitada para quando chega uma pessoa nova, você auxiliar ela e ela pular etapas. É isso. Você vai achar alguém que vai te facilitar o caminho. Mas, idealmente, todos os muçulmanos, na medida em que entram no Islã, é para isso que eles estão entrando. É que, por outro lado, também tem o seguinte, que nem eu falei, o grau máximo dessa ciência é uma consciência direta de Deus, que é uma coisa que poucas pessoas alcançam. Então, assim, quem que vai seguir esse caminho até o fim é um número pequeno de pessoas, necessariamente, porque ele é um caminho muito exigente. Mas todo muçulmano, em alguma medida, ele tem que estar fazendo isso. Senão ele corre o sério risco de cair na hipocrisia. Porque essa aqui é a ciência da sinceridade que faz com que aquilo que você fala corresponda ao que tem no seu coração. Ou faz com que o seu coração passe a corresponder ao que tem, às coisas que você fala. Eu falo, não, lá, ilaha illallah, só adoro Allah. Mas quantos ídolos na vida? Quantas coisas você não dá uma importância tão grande quanto você dá para o teu Criador? Então, todo muçulmano, em alguma medida, vai ter que resolver esse tipo de problema. E se ele tiver não só a disposição, mas até a capacidade de resolver num nível profundo, ele deve procurar um professor dessa ciência. Porque as pessoas também diferem quanto à sua capacidade e ao nível que elas podem chegar, e não tem problema, é assim mesmo.
Se a pessoa ela pode chegar até aqui e ela chegou, ela está melhor que uma outra pessoa que pode chegar até aqui, mas só chegou até aqui. Então, cada um olhe para si e veja, não, qual é o meu nível? O que que eu quero de verdade? Eu quero conhecer Allah, eu quero saber, entender a realidade como ela é, ou eu quero amar Allah, quero amar meu Criador, amar o profeta, amar as pessoas. Na medida em que ela vê que ela quer, ela deve procurar quem facilite para ela o caminho, mas cada um daí vai ver, vai ter assim a sua própria. Ele vai ver, eu estou contente ou não estou com o que eu já tenho? Ah, eu não estou contente, eu quero mais. Bom, então procura. Mas, voltando, em alguma medida, todo muçulmano tem que fazer esse trabalho, em algum grau. E quem quiser um grau maior deve procurar pessoas que o ajudem, como nas outras ciências. Tem a Aqida básica, tem lá a doutrina básica que todo muçulmano tem que saber. Mas se você quer, não, quero saber os argumentos racionais, eu quero conhecer a doutrina do Wahdatul Wujud, sei lá, você vai procurar um professor que te ensine graus mais elevados de Aqida. E jurisprudência é a mesma coisa. Você pode simplesmente seguir o que te falam, ou você pode, não, quero estudar para que eu consiga determinar algumas normas para mim mesmo, a partir dos dados da revelação. Então, daí você vai estudar mais. Nessa ciência é a mesma coisa. Tem o básico que todo mundo tem que fazer, mas alguém vai querer ir além desse básico e daí, não, deixa eu procurar quem me ensine. Deu para entender? Faz alguma coisa? Ok? Então tá bom, pessoal. Então tá. Então, vamos ficar por aqui. É, Inshallah, a gente depois planeja um curso, sei lá, um pouquinho mais desenvolvido ou sobre alguns temas e aspectos específicos, tá? E de qualquer maneira, semana que vem, inshallah, já começa o Ramadã, e daí vamos pausar todos os cursos aqui durante o Ramadã, porque o Ramadã é uma época que assim, a gente vai se dedicar à recitação do Alcorão. Inshallah, aqui na Mana mesmo, a gente vai ter um imã, a gente vai ter aqui o iftar, quer dizer, vamos fazer a quebra do jejum aqui. Vai ter o imã aqui para recitar o Alcorão à noite, naquelas orações noturnas do Ramadã, né? E, e para ensinar mesmo o Alcorão, para quem quiser aprender, né? Recitação e coisa e tal. Mas depois a gente vai voltar com outros cursos. De nada, Beatriz. Eu que agradeço sua presença e sua perseverança ao longo de todas essas aulas. Mas depois do Ramadã a gente vai voltar com outros cursos, né? Mais básicos, né? A gente vai começar mesmo nosso currículo, né? Curso de árabe, de Alcorão, fundamentos do Islã, que eu mesmo vou dar, que é assim, que é para a gente explicar assim as bases, antes do cara saber detalhes, assim, o que que é isso aqui? E depois a gente vai dar também fiqh, né? Quer dizer, jurisprudência básica também, a gente vai dar doutrina e vamos dar sira, quer dizer, a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Um outro curso desses aqui, talvez um pouco mais para frente, sobre espiritualidade islâmica, mas todos vocês enfim, se sintam à vontade para vir aqui conversar, ou para mandar uma mensagem, fazer uma pergunta. Tá bom? Se sintam à vontade para isso, porque a gente é professor não só dentro da aula, mas fora também, tá? Inshallah. Então, de verdade, de coração, obrigado pela presença de vocês e pela paciência e perseverança aí. Eu agradeço a vocês que têm aparecido, tá? Essas aulas vão ficar gravadas, tá?
É, e daí vocês vão poder sempre consultar se tiver algum ponto. E que nem eu falei, podem tirar dúvidas, mandem uma mensagem ou apareçam aqui. Tá? Nos nossos grupos lá da Amana tem os horários que tem atividades aqui, tem sempre, ah, enfim, tem a Salatul Juma, tem a oração de sexta-feira, tem sempre o Círculo Feminino, tem apresentações, essa quinta-feira vai ter um filme, e a gente está sempre aqui, quer dizer, sempre dá para a gente conversar, trocar alguma ideia e tudo mais, tá? Então agradeço a vocês. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Obrigado, gente. Obrigado. Tudo de bom para vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Vai ter outros cursos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.